Pessoal, olha só, uma nova pesquisa, Genial Quest, divulgada hoje, mostra a avaliação dos brasileiros sobre o governo Bolsonaro. Para a gente falar sobre os dados, eu vou chamar o Felipe Nunes, que é CEO da Quest, né, que conversa com a gente por videochamada. Uma ótima tarde, Felipe. Sempre bom te ter aqui, viu? Obrigado, Alessandro. O prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Tá joia. Felipe, é Larissa, mas não tem problema, tá? É só porque como a gente Larissa. começou a nossa conversa agora, senão só para não ficar o nome trocado, mas não tem problema nenhum. Querido, vamos lá. Essa pesquisa divulgada hoje, ela analisa diversos aspectos, né? Mas de forma geral, como os brasileiros avaliam a gestão de Bolsonaro e qual foi o destaque assim que vocês tiveram com essa pesquisa? Larissa, primeiro, desculpa Sem pela problema, indelicadeza, hein? imagina, imagina. Uma falha enorme da minha parte. Me desculpa Nada, mesmo. Olha só, sem problemas. a pesquisa foi investigar essa tarde, né, que foi publicada hoje de manhã. Ela veio mostrar para a gente como é que o governo vai ter o seu último momento, né? Ou seja, qual é a última fotografia do governo Bolsonaro. E o que a gente percebe é que o padrão não foi alterado, né? Desde o começo do projeto Genial Quest, a gente vinha observando o Bolsonaro com taxas de rejeição altas. Essa taxa de rejeição foi sendo diminuída ao longo da eleição desse ano e, neste momento, ela está em 38%. Quer dizer que 38% dos brasileiros avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, enquanto 36% avaliam o governo como bom ou ótimo. Ou seja, o Bolsonaro não consegue terminar o seu mandato com uma avaliação mais positiva, o que talvez tenha sido aí determinante até para o resultado eleitoral, né? Quando a gente olha para a série histórica inteira, a gente percebe como o Bolsonaro teve dificuldade, né, ao longo da sua gestão de convencer os brasileiros de que fazia um bom governo. E a última pesquisa, né, publicada aí no seu mandato, reforça essa tese. De fato, o presidente Bolsonaro termina o mandato com uma rejeição maior do que a aprovação. Sim, Felipe. A avaliação dos brasileiros sobre o governo Bolsonaro piorou, né, depois das eleições, pelo que você disse. E vocês analisaram tanto a conduta do presidente depois das eleições, quanto o fato dele ter questionado a lisura do processo eleitoral, né? Trazendo aqui alguns números, 45% dos brasileiros acham que Bolsonaro agiu mal depois do resultado nas urnas. E 61% dos entrevistados reprovam esse comportamento, né, de questionar a segurança, a confiabilidade das urnas eletrônicas. São dados que se mostram interligados nessa piora da avaliação geral, né? A gente pode dizer assim, né, Felipe? Sem dúvida. O Brasil, nesse momento, vive um processo que eu tenho chamado de calcificação. O que é isso? A eleição foi uma expressão não da preferência eleitoral das pessoas, mas foi uma expressão da identidade política, da visão de mundo do Brasil. E a gente tem hoje dois Brasis, né? O Brasil que votou no Lula e que pensa de um jeito, e o Brasil que votou em Bolsonaro e que entende, né, as questões sociais, políticas, econômicas de outro modo. Mas passada a eleição, é claro, o comportamento tanto do presidente atual, né, que foi derrotado, como do próximo presidente passam a ser avaliados. E o que a gente vê é que o Bolsonaro conseguiu perder uma parte do eleitor que votou nele pela maneira como ele lidou com esse processo pós-eleitoral. E o mais determinante foi a maneira como o Bolsonaro lidou com o questionamento das eleições, né? Quase um pouco mais de 60% dos brasileiros questiona, né, desaprova, para ser mais exato, esse comportamento do atual presidente, ou seja, muito mais gente, né, até do que votou em Lula, desaprovando esse comportamento do Bolsonaro, ou seja, ele está piorando a sua avaliação final também por conta dessa questão. O brasileiro não gosta do presidente que não compactua, né, com os resultados, com as regras do jogo. Hoje, nesse momento, não parece ter espaço para isso, embora o que eu chamo de fã-clube bolsonarista continue motivado, engajado, mobilizado em torno de suas pautas e ainda na expectativa de que algo pudesse acontecer. Então são dois Brasis, duas visões de mundo, mas o Bolsonaro perde mais do que ganha com esse tipo de comportamento.
Sim. Agora, Felipe, em relação ao novo governo, a pesquisa perguntou se as pessoas acham que Fernando Haddad seria um bom ministro da Fazenda. A gente sabe que é um nome, podemos dizer assim, polêmico, né, para esse ministério especificamente, mas como que as pessoas se manifestaram, como reagiram sobre isso? Te agradeço muito de estar levantando essa pergunta, porque vocês mesmos estavam conversando aí sobre o Lula nesse momento, está próximo de definir os nomes, e a gente resolveu fazer uma investigação para ver quanto o ex-ministro, né, Haddad, ex-candidato a presidente Haddad, tinha aí condições de assumir esse ministério sem grandes rejeições. O que a gente descobriu é muito interessante, tem a ver com esse Brasil polarizado. Quando a gente olha para o eleitor do Lula, 60% de quem votou no Lula este ano acha que o Haddad seria um bom ministro da Fazenda, né? Enquanto quando a gente olha para quem votou no Bolsonaro, mais de 70% acha que o Haddad não seria um bom ministro. Então, o que isso reflete? O que isso nos mostra, né? Isso nos mostra que o Brasil está dividido. Se o Lula quiser indicar o ministro da Fazenda para tentar conversar com o eleitor mediano, ele teria que procurar um outro nome, porque o eleitor, digamos assim, que não votou nele, não estaria tão satisfeito com essa indicação. Mas se o Lula acredita, como eu acho que é o caso, de que primeiro ele precisa resolver as questões internas, atender as demandas do seu público, né, específico do seu público-alvo, o Haddad, então, passa a ser, sim, um bom nome para assumir o ministério, já que ele começaria, né, essa gestão com uma boa aprovação. É realmente bem curioso esse resultado, né, Felipe? Quando você fala da questão né, dos eleitores ali, do eleitorado de Bolsonaro, ali com essa rejeição, a gente até entende. Agora também, né, do partido ali do PT, falando do eleitorado de Lula, também não tem, assim, uma grande aprovação com o nome de Haddad para o Ministério da Fazenda. Te agradeço demais, Felipe Nunes, CEO da Quest. Muito obrigada. Pessoal, essa pesquisa ouviu 2.000 e... Quanto, gente? O número cortou aqui para mim. 2.005 brasileiros entre os dias 3 e 6 de dezembro. Felipe, obrigada. Eu que agradeço e, mais uma vez, me perdoe pela indelicadeza aí de ter trocado Imagina, não seu tem nome. problema Parabéns pelo nenhum, trabalho. Felipe. Obrigada, um abraço para você.